Mas para escolher, então, sabendo que a gente tem todos esses fatores aqui, a gente começa a ter um direcionamento. Então, a cultura que você instala, sua cultura comercial, tem necessidades especiais? Se sim, uma cultura, uma planta de cobertura anterior, se ela conseguir suprir parte da sua cultura principal, é um fator extremamente benéfico. Porque ao final de tudo isso aqui, nós temos agregação de valor. Então, o nosso objetivo é que as plantas de cobertura contribuam para a cultura comercial. Vejam que a planta de cobertura, na maioria dos casos, nós não vamos obter um retorno financeiro direto. Então, qual é o benefício dela? São benefícios indiretos para agregar valor à nossa área, seja no controle de erosão, na redução de perdas de maneira geral e no incremento, quando possível, de nutrientes no solo. Característica geral da gramínea, quando instalada, reciclar nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas. É possível essas plantas quebrar camadas compactadas do solo? Ótimo, né? Tanto é que uma das culturas que sempre está sendo estudada como uma boa planta de cobertura é o milheto. Tem um crescimento rápido, raízes fasciculadas, profundas. É a receita para todas as regiões? Não, mas tem pontos benéficos de destaque. Nas leguminosas, né, a grande característica é essa fixação do nitrogênio. Essa fixação do nitrogênio é um fator benéfico. Por quê? Reduz a quantidade de fertilizantes químicos na cultura posterior, mas todos os produtores estão capacitados para isso. Esse experimento aqui, até de Cavalcante, um trabalho publicado, mostra o seguinte: algumas culturas, né, então ele fez alguns tratamentos, mostrou ao final qual que é a extração de macronutrientes da matéria seca, daquelas plantas que estão ali, e algumas culturas, aqui ele destacou o feijão guandu arbóreo, tem um valor tão superior que dá, inclusive, na comparação que ele fez, para atender às exigências de hortaliças. Então, a cultura instalada teve um potencial de 218 quilos por hectare, sendo a exigência de 150. Mas esse acúmulo de experimento ele vai variar muito, né? Ele vai variar conforme a espécie, a relação CN, né, carbono, nitrogênio do material. Existem hoje vários trabalhos com milheto, né, cultivares de milheto melhorado. Então, saindo lá da planta de cobertura geral, que vai proteger contra erosão, a gente tiver um acúmulo de nutrientes, fatores muito interessantes. Solos com problemas nutricionais. Então, é muito recomendado a utilização de plantas de cobertura, principalmente quando elas atuam na adubação verde ou na ciclagem de nutrientes. Eu tenho um universo de plantas, mas a gente começa a fechar em determinadas plantas que vão corresponder muito bem. Desde 2013, está sendo muito indicada para determinadas regiões e características específicas, plantio de milho safrinha, aqui, consorciado com braquiária e a sucessão no outro ano para soja. Características gerais, né? Tem uma alta produção de palha, tem a produção de grãos em safrinha. Quando o plantio da soja ocorre na sucessão, a soja tem maior enchimento de grão, principalmente se ocorrer um déficit hídrico. Então, essa previsão, esse planejamento um ano antes, mesmo talvez a safrinha não alcançando o máximo potencial possível, mas a cultura posterior, que é a cultura principal, a soja, ela vai responder muito bem. Por quê? Essa palhada vai conservar água, vai diminuir a evaporação. Então, caso ocorra um déficit hídrico ou um intervalo de chuvas maior, a cultura principal, que é a soja, vai ter um maior desempenho. Muitos trabalhos sendo realizados com esse direcionamento. Por quê? Garante maior renda ao produtor, economia no geral de insumos e uma otimização muito grande da utilização da lavoura. Serve para todos? Talvez não, mas um grande grupo já se adapta a isso. Conforme o tipo de cultura, as raízes têm características diferentes. E, claro, esse desenvolvimento radicular será diferenciado conforme o tipo de solo, mas o nosso objetivo é que, se as raízes tiverem potencial para serem descompactadoras do solo, isso vai ser muito importante, porque vai romper aquelas camadas agregadas, os nutrientes em profundidades serão revestidos para a parte superior. Então, esse é um grande destaque.